Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Aderlan Silva, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu tenho uma palavra para ministrar o seu coração. Certamente esta palavra está relatada no livro de Mateus, no capítulo de número 25, a saber, no versículo 1 em diante. A palavra vai dizer da seguinte maneira: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. No versículo de número 5 diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu fico maravilhado com o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz, ela é infalível. A mesma palavra que diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Meu irmão, minha irmã, esse texto de Mateus 25, que vai tratar a parábola das 10 virgens, sendo 5 delas nécias, loucas, em algumas outras traduções, e 5 delas prudentes, é uma palavra muito conhecida, não só do mundo cristão, como de todas as pessoas que têm uma certa afinidade pela palavra de Deus. Esse texto que eu acabei de ler com o senhor e com a senhora, ele arde em meu peito, ele grita há semanas para que de alguma forma eu possa expressá-lo, para que de alguma forma eu possa colocá-lo para fora. O Senhor Jesus, ele traz a seguinte analogia, em que o reino dos céus, ele é tomado por esforços, e que nessa conjectura, que nessa análise, que nesse texto, o reino dos céus, ele é como essa história de 10 virgens que tinham o seu compromisso, que tinha uma hora, uma data. E o texto vai dizer: 5 delas são loucas e 5 prudentes. Todas tinham azeite. É isso que o texto relata. Todas tinham as suas lâmpadas com azeite. Porém, há uma diferença em que a narrativa quer que nós nos atentamos. E qual diferença que é essa? Que além de trazer o azeite nas suas lâmpadas, as prudentes encheram as vasilhas, ou seja, para numa hora que faltar, para numa hora em que tiver uma necessidade,
elas tivessem de onde recorrer. Eu não sei se você sabe, mas era comum daquela época as lamparinas ou as lâmpadas, o combustível para essas lamparinas e lâmpadas era o azeite. Eu venho de uma época onde nós usávamos lá na roça o candeeiro, que era a base de querosene. Então, se acabasse o combustível, se acabasse de fato a querosene, acabaria também a nossa luz, a nossa lâmpada, o nosso candeeiro se apagaria. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que demorando-se vir o noivo, todas elas foram tomadas por um sono. E o sono, ele faz parte de uma certa fragilidade que temos como seres humanos. Percebe-se que quando Jesus está no meio do mar com os seus discípulos, o próprio Senhor é tomado por sono. Então o sono, o adormecimento, ele faz parte da nossa caminhada. Mas algo que me chama a atenção é que tanto Prudente quanto Nécias dormiram. Aqui não está encobrindo as nécias pelo sono. Aqui não está atribuindo a culpa de dormir às nécias. Está dizendo assim, tão somente as nécias como também as prudentes, ambas dormiram. O dormir não é o problema. O cair no sono não é o problema, porque Jesus está no Monte das Oliveiras orando, e quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo, e ele vai dizer assim, ainda estáis dormindo? Vinde, porque já é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Então o dormir faz parte. Não estou dizendo que é uma desculpa, mas faz parte. A parte importante desse texto é a seguinte, que alguém vai gritar, alguém está acordado nessa história, aleluia. Alguém vai dizer, olha, é chegado aí o noivo. Imaginam-se que isso é uma pregação, alguém pregou, o noivo vem aí. E quando o noivo vem, ambas despertam, tanto as prudentes quanto as nécias. Automaticamente, a perceber que o seu azeite está pouco, elas vão recorrer às prudentes, dizendo, olha, dá um pouco do seu azeite. E a palavra para elas foi não. Tem gente que não está preparado para receber o não. Tem gente que não está preparado para a porta fechada. Tem gente que não está preparada para quando as coisas acabarem. Tem gente que está contando que quando as coisas derem errado, vai ter alguém ali para poder apoiá-lo, E nem sempre é assim. Eu queria dizer algo para você, não coloque a sua força na palavra de homem. Não coloque a sua força em que alguém te prometeu alguma coisa. A Bíblia diz assim, muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos. Porém eu confio no nome forte do Senhor. Entende? Porque os cavalos foram feitos para os dias de guerra. E aí elas vão falar, dá-nos o teu azeite. E aí as prudentes falam, não vamos dar, porque pode nos faltar. Então, irmão, é melhor você ser uma pessoa que saiba a hora de posicionar o não, do que você tirar o que é seu e ficar faltando para você, porque você veio socorrer alguém. Eu não estou dizendo assim, não é para você ajudar alguém. Eu não estou dizendo assim, não é para você estender a sua mão. O que estou dizendo é o seguinte, muitas das vezes queremos ser bonzinhos, boazinhas, e acabamos tirando do nosso para ajudar os outros, e acabamos muitas das vezes como uma pessoa que não tem valor. Acabamos mal, porque essa pessoa tem a atitude voltada para o mal, não tem um coração agradecido, não tem um coração recíproco, não tem um coração cheio dos dons do Espírito Santo. Dá-lhe o teu azeite, a palavra foi não. E aí teve uma diretriz, vai e compra. Entende que esse azeite, no sentido figurado, era um azeite que tinha que comprar. Um azeite, um exemplo, um azeite de mercado. Mas para o sentido espiritual, que é esse o sentido que eu quero que você entenda, é um sentido de pagar o preço. Poxa, nós pagamos o preço.
além de encher as nossas lamparinas, as nossas lâmpadas, nós ainda enchemos as vasilhas, ou seja, nós oramos mais, nós batalhamos mais, nós nos consagramos mais, para que no dia determinado não nos faltasse o azeite, para que no dia determinado não ficássemos desapercebidos. Então não é justo que eu que paguei o preço, não é justo que eu que tenha me sacrificado mais, não é justo que eu que tenha sofrido mais, venha a padecer por culpa de alguém que simplesmente caiu no sono, alguém que não se prontificou, alguém que não se cuidou, alguém que não, de certa forma, não se esforçou. O problema não é descansar, o problema não é relaxar, o problema é estar preparado. Muitas pessoas não estão preparadas. Nós estamos falando sobre o reino dos céus. Muitas pessoas não estão se preparando, porque se esfriou, porque se decepcionou, porque se entregou, porque sofreu, porque chorou. E isso faz parte do processo. Isso faz parte da caminhada com Deus. Eu queria que você entendesse isso. Isso faz parte da trajetória. E elas saem para comprar. O problema é quando sai, querido. Porque o noivo está vindo. O noivo está vindo. Eu estou trazendo isso para o sentido espiritual, tá bom? O problema é sair, ficar desapercebida. De repente você se entristeceu, você se enfureceu, você se magoou, você se frustrou e saiu. Quando ela sai, o noivo entra. Quando o noivo entra, a porta fecha. Quando a porta fecha, está escrito: a porta que ele abre, ninguém fecha, mas a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Então escuta isso e traga essa meditação para a sua vida. Se de fato a porta se fechou, ele tem poder para abrir. Agora, o problema é sair. Não saia do seu lugar de habitação. Não deixe a sua terra. Não abandone o seu prato de lentilha. Não abandona o seu pedaço de terra. Porque certamente, quando você menos esperar, o som do noivo, tem muitas pessoas que estão ouvindo o barulho do noivo. Tem muitas pessoas que estão ouvindo o som do noivo. Tem muitas pessoas que estão glorificando, tem muitas pessoas que estão adorando, tem muitas pessoas que estão orando, só que cadê o azeite? Cadê o azeite? A Bíblia diz assim que os sinais acompanharão aqueles que creem. Tem muita gente que faz um monte de barulho, mas azeite não tem nada. Então entenda uma coisa. Hoje eu pude entender que elas ainda tinham azeite, era pouquinho. Lembra daquela mulher e o profeta? Mulher, o que você tem em casa? A tua serva não tem nada. E quando ela cai em si, ela vai recobrar a sua consciência e vai lembrar, a não ser um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. É no pouco que Deus quer trabalhar. É no pouquinho que Deus quer atuar, que o nome dele vai ser glorificado. Só que tem gente abrindo mão do pouco. Tem gente negociando o seu pouco por muito momentâneo, por algo que é muito, mas é passageiro. Tem muitas pessoas abrindo mão daquilo que Deus entregou para ela, para ele, e está perdendo o controle da situação. Então eu queria dizer algo para você nesta hora. Não saia. Ainda no pouco Deus pode multiplicar e o nome dele vai ser glorificado sobre a sua vida. É isso o que eu tenho para deixar hoje para você. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém.